Olá, boa noite. Estamos começando o programa Vida e Saúde. Muito obrigado a você que está em casa e nesse momento nos dá o privilégio de poder nos acompanhar aqui pela TV Guanaré. No programa de hoje, nós vamos continuar vendo como a campanha Dezembro Vermelho está percorrendo a cidade, percorrendo os diferentes pontos da cidade, promovendo essa mobilização importante contra a AIDS. Também você vai saber como proceder diante das doenças reumáticas. Nós temos uma reportagem especial sobre o assunto saúde animal. Nós vamos acompanhar que houve o encerramento da campanha de vacinação contra a febre aftosa e você vai saber, você que é produtor, você que é agropecuarista, vai saber como proceder agora para fazer a comprovação. E também nós temos os quadros Fique em Forma e as dicas de saúde para você que deseja ter um melhor bem-estar na sua vida. É a partir de agora essas e outras informações no seu programa Vida e Saúde. Você está acompanhando o programa Vida e Saúde. E agora a gente vai para a nossa primeira reportagem e nós vamos falar exatamente sobre as doenças reumáticas, consideradas as doenças de velhos, mas que na realidade muitas pessoas de pouca idade também têm alguns tipos de acometimentos e você vai saber mais detalhes nessa reportagem que preparamos especialmente para você. Essa é uma reportagem preparada pela TV Guará. A estimativa é que cerca de 30% das pessoas adultas em todo o mundo sofram com alguma doença reumática. Todas as doenças do aparelho locomotor nós atuamos. Então, nós podemos tratar escoliose, bursite, tendinite, osteoporose, as doenças autoimunes, que são as colagenoses, lúpus, espondilite anquilosante, artrite reumatoide. A especialista explica que as doenças reumáticas podem ser familiares ou estarem relacionadas ao estilo de vida. O fato é que antes o reumatismo era chamado de doença de velho, mas hoje já se sabe que os mais jovens também podem ser atingidos. O pai e a mãe com escoliose, o filho tende a ter, mas não é só isso. Existe também o meio ambiente, né? A vida da pessoa. Há 3 anos, Dona Rosenir começou a sentir fortes dores nas articulações. Desde então, faz tratamento com medicamentos convencionais e agora busca métodos alternativos. Eu já tomei muita medicação, fiz fisioterapia, me ajudou muito bem, mas aí eu tomei uma opção de vir procurar o atendimento dela, porque é natural e eu acho que se torna menos agressivo, né? É no poder das plantas, por meio da fitoterapia, que esta especialista recomenda tratamentos alternativos. A grande vantagem do tratamento fitoterápico é que ele alivia, traz resultados e os resultados de efeitos colaterais são mínimos, porque as plantas são bem mais suaves, é uma química mais leve e que não leva ao intoxicar o organismo e trazer consequências mais graves. Outro método que tem sido recomendado para aliviar os sintomas das doenças reumáticas é a acupuntura. A principal ação da acupuntura é na dor. Então, as pessoas procuram a acupuntura principalmente porque elas não querem usar tantos medicamentos para a dor. E como hoje já se sabe que a dor é muito ligada ao emocional, a acupuntura tem um benefício adicional, porque alguns pontos que inclusive são usados para a dor, eles atuam também na ansiedade, no medo, na tristeza. E agora a gente vai para o nosso quadro de entrevistas. A nossa sala de entrevista recebeu o doutor Alves Pereira, que ele é geriatra e também cardiologista. Mas nosso assunto é exatamente sobre as pessoas que já estão na melhor idade. E você vai acompanhar um pouco de como algumas dicas importantes para poder chegar também a essa condição de ser um idoso. Inclusive, se você não tiver nenhum problema de saúde assim tão agravante,
ou seja, para que a sua vida seja um impedimento para que a sua vida seja prolongada, inevitavelmente chegaremos à melhor idade. E, uma vez na melhor idade, temos que saber como proceder para poder viver melhor e ainda mais. A expectativa de vida, inclusive, do brasileiro tem aumentado a cada ano, mais de 70 anos agora. Então, vamos acompanhar essa entrevista esclarecedora. Vamos lá para a sala de entrevista. Olá, no nosso quadro de entrevista de hoje, nós recebemos aqui o Dr. Alves Pereira, que é geriatra e também cardiologista, fiquei sabendo agora, e ele tem mais de 40 anos de experiência atuando como profissional da saúde. Ele é formado pela Escola Médica do Rio de Janeiro e também tem vários cursos de especialização em instituições do Rio de Janeiro. Atua aqui na cidade de Caxias, numa clínica particular, Clínica do Coração. Daqui a pouco a gente vai dar um endereço. Mas hoje a temática é exatamente a pessoa idosa. Nós sabemos que a nossa população brasileira é uma população que está envelhecendo e provavelmente teremos muito mais idosos do que temos na atualidade em 2030, em 2040, e os cuidados devem aumentar cada vez mais. Eu gostaria de desejar ao senhor uma boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Agradeço eu, entendeu, de ter a honra de estar participando dessa grande campanha pela saúde do povo. E é com prazer que eu aceito o convite para falar a respeito da saúde do idoso. E falando um pouco da saúde do idoso, eu queria já levantar uma questão que é muito positiva para os idosos, que é exatamente a longevidade. Estamos vivendo mais, graças a Deus, e a expectativa de vida hoje é de 73, 75, nos países desenvolvidos mais de 80 anos, ou seja, aquela média. A que se deve tudo isso, doutor? É verdade. A nossa população hoje, ela está passando por um processo de envelhecimento importante, como você mesmo falou. A média hoje de nossa população é de 73, 75 anos, o que é muito gratificante, né? Agora, isso é uma série de razões. Muitos fatores. Não é aí, né? uma razão única, um fator único. Existem muitas razões para isso, mas a mais importante delas é, naturalmente, o desenvolvimento da ciência. A pesquisa científica tem contribuído de uma forma muito lúcida para proteger a vida do cidadão que passa por esse processo de envelhecimento. A ciência é muito importante e, principalmente, nós temos hoje, entendeu, estudos e mais estudos provando que realmente o desenvolvimento dessa ciência, entendeu, do mundo científico, que tem contribuído para que o homem viva mais. Digamos que as tecnologias também contribuem. Eu gostaria até que a gente voltasse a um exemplo que a gente estava conversando. O senhor lembra que no passado as pessoas faziam a comida com o fogareiro mesmo, dentro de casa, aquela fumaça que vinha de lá para cá atrapalhava a saúde. E hoje nós temos um outro aspecto, né? Ou seja, nós temos uma tecnologia que melhorou a vida. É verdade, né? Eu estava comentando com você, né, agora há pouco, que é o desenvolvimento, entendeu, da própria sociedade, da economia, das políticas de saúde pública que têm sido colocadas em prática, principalmente atualmente, né? E que antigamente eu historiava que o homem da zona rural, ele vivia muito exposto à fumaça. Exato. Né? Fumaça de candeeiro, fumaça de lamparina, fumaça de fogão, de lenha de fogão. E essa fumaça, ela é muito rica num gás que pode provocar uma doença, como de fato provocou muito, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e que foi responsável pela morte de muitas das pessoas
que moravam na zona rural. Hoje, esse problema praticamente não existe, porque toda a zona rural é iluminada com energia elétrica, entendeu? Uma população já muito grande utiliza fogão a gás, Sim. não está mais sujeito ao fogão a lenha. A qualidade da água mudou? A qualidade da água, com Exatamente. certeza. Nós temos uma riqueza muito grande aqui no Maranhão, que é a água. Eu peço normalmente exames de fezes, né, para proctoparasitologia, e eu tenho a surpresa de ter 2 pacientes em cada 100 que tem verminose ou uma protoose intestinal. Incrível. 98% da população daqui não tem. Por conta de quê? Por conta da pureza da água. Digamos que foram o fim daqueles cacimbões, onde Com certeza. facilitou muito a vida das o fim pessoas, daqueles né? cacimbões, que o povo bebia água Exato. severamente contaminada, É verdade. com dejetos de animal de todo tipo, com folhas apodrecidas. É verdade. E eu gostaria que o senhor citasse, por exemplo, alguns hábitos saudáveis que a gente pode praticar para que a gente possa chegar a essa condição que hoje o senhor está podendo gozar dela, que é chegar a ser um idoso. Porque hoje o idoso, ele é considerado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, aquele que está a partir de 65 anos, mas em outros lugares aí, ou seja, a partir até dos 70 anos, pela qualidade de vida que temos, né? É verdade. Que hábitos assim a gente pode praticar? A gente tem que ter 2 preocupações para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida e um prolongamento nesse processo vital. Nós devemos ter 2 preocupações. A primeira delas é com a alimentação saudável, né? É a gente evitar comer alimentos que vão contribuir de alguma maneira para complicações, principalmente de doenças cardiovasculares, como é o caso da gordura, né? E do sal de cozinha. Então, no caso, o senhor acredita, até colocando essa questão da gordura, uma comida com azeite de coco, ela é mais saudável do que com aquele óleo mesmo que a gente compra lá na... Com certeza, porque a composição do azeite, ela é diferente da composição do óleo, porque ela é muito rica em ômega 3, né? O azeite é muito rico em ômega 3. E a outra não, ela é rica em outros tipos de ômega que são mais patológicos do que o anterior. Ou melhor dizendo, o anterior até serve como medicamento, como prevenção, entendeu? Na formação de placas ateromatosas e tudo. E cá para nós, uma comida feita com azeite, ela é muito mais gostosa, né? É só o cheirinho do azeite ali já, com certeza, já abre o apetite, né? Com certeza. E a gente sabe que o idoso, ele está num núcleo familiar, ele está num ambiente familiar, foi ele quem criou todo mundo ali, geralmente, mas que depois, quando ele chega nessa idade, onde ele deveria receber os cuidados devidos, muitas vezes a família falha em algum momento. Como a gente pode cuidar melhor dos nossos idosos? Qual a importância da família nesse processo para garantir que ele tenha também uma saúde de qualidade nessa fase da vida? Eu vou lhe pedir permissão para me fazer uma análise mais detalhada dessa questão, para que eu possa ter um desfecho a respeito dela. A nossa vida, entendeu, ela parte de uma pequena estrutura chamada unidade morfofisiológica da matéria viva, que é a célula. O nosso corpo é constituído de células. E essa célula, ela tem um metabolismo fisiológico, quando nova, de uma forma diferente de quando ela está envelhecida. Então, o processo anabólico, o processo catabólico dessa célula, eles vão se deteriorando com o passar do tempo. Né? De modo que essa degeneração da célula, dos rins, do coração, do fígado, do cérebro e de todos os outros órgãos, elas vão passando por um processo de envelhecimento. E, naturalmente, que a produção de proteínas para reparação das perdas do nosso corpo,
a produção de carboidrato para que a gente tenha uma melhor fonte energética no nosso corpo, elas vão se deteriorando. E na medida que o processo de envelhecimento vai passando, essa qualidade, entendeu? A princípio, tão salutar para o nosso corpo, ela vai degenerando. Quando o homem vai ficando velho, ele vai perdendo massa muscular. Ele vai passando por um processo de emagrecer, a resistência de emagrecimento. É diferente, né? Ele vai perdendo a vontade de beber água. E não se pode. A gente tem que estar sempre bebendo água. Exatamente. E a pessoa idosa, ela tem menos sede do que uma pessoa jovem. Aí é que entra a família. Quando a família começa a perceber que aquela pessoa idosa está com um problema, está com hábitos fora do normal, como poliúria, que é urinar muito, polidipsia, que é sede, polifagia, que é fome. Quando a pessoa começa a apresentar esses problemas, com certeza ela está tendo um começo no desenvolvimento de uma diabetes mellitus tipo 2. Então, a família, é aí que a família entra. A família tem que estar atenciosa com esses hábitos, com os costumes. Aquela pessoa que está esquecendo fácil, que não lembra mais das coisas, que começa a dizer coisa com coisa, está na hora de levar o médico, procurar um especialista para fazer uma investigação se esse paciente não está com uma doença já como diabetes mellitus tipo 2, ou se já não está com o princípio de uma síndrome, de um processo degenerativo dos neurônios. Que no caso resulta em Alzheimer. Alzheimer, entendeu? Então tem que estar de cuidado. É verdade. Para prevenir, não é que o paciente com Alzheimer tenha tratamento, mas a gente alivia, a gente dá uma medicação, entendeu? Dá um apoio familiar, conversa e tal, que melhora o estado, entendeu, desse paciente. E eu gostaria até que o senhor destacasse para a gente, porque muitas vezes a demência e outros tipos de questões que vão aparecendo com a idade, um hábito saudável, digamos que a atividade física, quando você tem o hábito de praticar, mesmo que você não seja um competidor, você não precisa ser um competidor, mas que você esteja fazendo aquela caminhadinha uma vez ou duas na semana ou 3, além daquele, claro, o nosso corpo ele foi feito para circular, para a gente andar e tal, mas você criando esse hábito, você vai chegar a essa fase idosa, seja com mais qualidade? Com toda certeza. Eu costumo dizer que a nossa qualidade de vida, ela é monitorada por 2 vertentes. A vertente dietética é o alimento e a atividade física. O idoso, ele não pode participar de uma partida de futebol, mas ele pode fazer caminhada ao redor de casa, entendeu? Na rua onde mora, dia de manhã, quarteirão de ali, tardezinha. Ele pode fazer essa atividade física continuada e ela vai contribuir para que ele tenha um envelhecimento mais seguro, com toda certeza. Porque cá para nós, doutor, a gente ficou um pouco acomodado depois do carro e da moto, né? Ou seja, a gente só quer andar de carro e de moto. Na hora que é para caminhar, parece que a preguiça bate, a gente não consegue sair de casa. E é preciso a gente criar coragem realmente e criar esse hábito, correto? Com toda certeza. Então... Toda certeza. O nosso organismo, ele tem uma capacidade de produzir energia com aquilo que a gente come. Agora, precisa saber se a quantidade de energia que ele produz, se ele é capaz de consumir com a atividade física dele. Sim. Se ele consome energia
sob a forma de alimento. E se ele não faz qualquer tipo de atividade física, de forma a ele consumir aquela energia produzida, ela vai se acumular sob a forma de gordura. E a pessoa vai ficando obesa. E a obesidade é uma doença muito grave, grave. Toda pessoa obesa, até a alma dela é doente. Eu costumo dizer. Por quê? Porque ela desenvolve com muita facilidade a diabetes mellitus tipo 2. Com muita facilidade ela se torna hipertensa. E esses são 2 fatores de risco extremamente graves para uma série de patologias. O diabetes mellitus tipo 2 é a primeira causa de cegueira no mundo. É a primeira causa de amputação dos membros inferiores. É a segunda causa no Brasil de doença renal crônica em fase terminal, em que a pessoa só tem direito a fazer hemodiálise e se preparar para morrer. A hipertensão arterial é a primeira causa de acidente vasculoencefálico. As pessoas hipertensas, com muita facilidade, fazem o que se chama de derrame cerebral e ou fica paralítico, dependendo dos outros, ou vai morrer. Então, é nesse ponto que a família tem que tomar conta do idoso para que ele fuja desse abismo tão grande. E cá para nós, eu gostaria até que o senhor falasse para a gente com relação a, diante de uma alimentação saudável, porque às vezes eu estou ingerindo uma alimentação muito saudável, mas eu sou sedentário. Eu não pratico nenhum, como o senhor mesmo colocou. Tudo bem, eu estou comendo muito bem, eu estou me alimentando só com as frutas e as verduras, mas eu não estou também tornando o corpo, fazendo o corpo funcionar. E aí eu preciso também gastar. É verdade. É importante você fazer, daí aquela questão que a gente abordou anteriormente. É importante o hábito também de fazer o corpo se movimentar. Com toda certeza. Porque eu já mostrei a importância do movimento. Eu estava conversando, inclusive, um dia desses com uma pessoa que era magrinha, mas ela estava sedentária, ela não corria, não se movimentava. Então, mesmo você sendo magrinho, você pode se tornar sedentário. Porque se você não movimenta o corpo, não é, doutor? Com certeza. Então, eu gostaria até que o senhor destacasse agora com relação a essa atividade mental, porque a demência, no caso, e aí não basta apenas movimentar o corpo. Eu queria que o senhor falasse também dessa parte da cabeça. Eu vou falar. Eu disse em algumas oportunidades nessa entrevista que nosso corpo é constituído de célula. O nosso cérebro ele é constituído de células de alta importância, que são os neurônios. E nós temos 52 regiões no nosso cérebro, no nosso telencéfalo, e cada região dessa, ela tem uma função, entendeu? Cerebral. É para a gente falar, é para a gente se mexer, é para a gente entender o que dizem a gente. Quer dizer, todas essas regiões, elas funcionam integralmente, integradas umas às outras. Quando nós vamos ficando velho, esses neurônios passam por um processo inflamatório degenerativo e deixam de produzir uma substância muito importante para a nossa vida cerebral, que é a acetilcolina. Então, com o déficit dessa acetilcolina, nós começamos a esquecer, a dizer coisa com coisa. A gente lembra do nome de uma pessoa agora, mais tarde não lembra mais. Não lembra mais. Uma coisa que nos é dito, entendeu? A gente não se lembra daqui a meia hora, mas se lembra de outra que foi dita há 2 anos ou 3 anos atrás. Quer dizer, nós temos uma concepção cerebral completamente chafurdada com essa doença que chama doença de Alzheimer,
que antigamente era uma caduquice senil. Exato. Mas agora mudou, está modernizado, né? As nomenclaturas vão melhorando as A coisas. nomenclatura está melhorando. E eu queria... A pessoa que lê bastante, só um exemplo, que tem uma atividade mental... Boa pergunta, boa pergunta. Essa boa pessoa pergunta. tende a ter uma saúde mental, digamos que mais equilibrada no decorrer da sua vida? Quando você exercita a musculatura do seu braço todo dia, ela vai se tornar, entendeu, uniformizada, sem pregueamento, sem problema vascular, quer dizer, vai ficar numa boa. É verdade. Do mesmo jeito é o nosso cérebro. Se você é uma pessoa que tem uma atividade intelectiva diária, lendo, escrevendo, pesquisando, todo dia o seu cérebro ele passa por um processo de envelhecimento, mas numa lentidão incrível, entendeu? Você perde muito pouco da sua cognição. E eu queria até que o senhor linkasse também aí, até o hábito de conversar, mesmo que não seja essa da pesquisa, tal, de ler um bom livro, ou seja, de passar um tempão ali fazendo a sua leitura, mas o hábito da articulação, essa sociabilidade, ela também gera saúde? Com toda certeza, toda certeza. O que causa doença é o sedentarismo. Sedentarismo. O sedentarismo, a própria palavra está dizendo, né? Agora, se você está sempre ativo na sua forma verbal, de conversar, de falar, de articular com as pessoas, de ler, de estudar, de pesquisar, você passa por um processo de envelhecimento, mas muito lento. Muitas vezes, até 100 anos, passa de forma desapercebida. Eu tenho pacientes com 100 anos de idade, que eu estou tratando há 20 ou 30 anos. E essas pessoas são de uma lucidez que me causa impressão. E eu tenho pacientes de 30 anos que já chegam desgringolando, entendeu? Já chega falando besteira, conversando coisas sem lógica, com 30, 40 anos. Quer dizer, por quê? Porque alguma coisa está influindo no processo de saúde dele. É verdade. O nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria, só para a gente finalizar essa entrevista, é claro que não vai dar para entrar aqui na questão da depressão, que hoje é um mal que também assola os idosos, e não dá tempo para a gente adentrar esses assuntos, mas eu gostaria só para que a gente possa finalizar. O senhor acredita que as políticas públicas voltadas para o idoso, elas têm dado uma melhor condição de vida para que ele possa... E aí nós falamos dos centros de convivência de idosos, nós falamos da política voltada à saúde preventiva do idoso. O senhor acredita que esse conjunto ele está funcionando nos últimos tempos de um modo a privilegiar o idoso? A longevidade que o povo brasileiro está experimentando é a melhor resposta para essa sua pergunta. Entendeu? É verdade. Nós sabemos que há 30 anos, 40 anos atrás, a nossa população não tinha praticamente uma assistência à saúde de forma nenhuma. Não é? Isso é verdade. Hoje nós já temos. Eu sou um especialista, sou um cardiologista com curso de mestrado, já professor universitário, e estou trabalhando lá no Salobro, num PSF. O que é que eu estou fazendo lá? Eu estou levando a minha contribuição, os meus conhecimentos científicos, para melhorar a qualidade de vida daquele povo. Botado por quem? Eu estou lá que eu fui por minha conta? Não. Eu estou lá porque fui convidado pelo prefeito e ele me botou lá, o secretário de saúde disse, não, eu vou lhe botar lá para depois eu botar no PAN, para você fazer a sua especialidade no PAN e tal e tal. E eu estou aí. Mas o que eu quero dizer é que eu estou participando dessa política de melhora da qualidade de vida do nosso povo. Muito bem, muito obrigado. E eu gostaria aqui de agradecer o Dr. Alves Pereira. Muito obrigado. Quero agradecer pela sua gentileza de ter vindo aqui.
E quem quiser obter mais informações, é só procurar o Dr. Alves Pereira lá na Clínica do Coração, que fica ali na Rua das Óticas, na Rua Rio Branco, no centro de Caxias. Doutor, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. De nada, eu quero agradecer a você também a oportunidade que me deu, né? E dizer que eu estou à disposição. Toda vez que você precisar falar de saúde, eu estou sempre disponível. Muito obrigado. E é isso. Nós voltamos ao estúdio, vamos continuar o nosso programa. E você vai acompanhar com a gente depois do intervalo. Nós voltamos com informações sobre a campanha Dezembro Vermelho. A campanha segue promovendo mobilizações em toda a cidade de Caxias. É um instante só.